Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Papo com o Autor, uma transmissão ao vivo da Editora do Brasil. Eu sou Vanessa Coche e vou conversar hoje com o Douglas Santos, autor e professor, bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em Geografia Humana pela mesma instituição. Doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, onde foi professor do Departamento de Geografia durante 30 anos. Atualmente é professor visitante na Universidade Federal da Grande Dourados e ainda autor do livro Geografia das Redes, da Editora do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre geopolítica, Oriente Médio e os seus desdobramentos. Aproveitem esse nosso bate-papo para interagir com a gente, mandar suas dúvidas, os seus comentários, as suas perguntas, mandar todas as suas observações aqui pelo Facebook e o professor vai responder tudo dentro do possível do nosso tempo previsto. E claro que se tivermos muitas perguntas que a gente não consiga fazer aqui ao vivo, ele também manda depois as respostas para vocês através da nossa página do Facebook, que você não deve esquecer de curtir, vai acompanhando também todas as novidades que estamos preparando lá para vocês. Douglas Santos, professor, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar, né, de trocar ideia em cima de um tema tão importante, né, assim, candente, quente, né, um tema quente, né, a guerra, as condições, né, com que o mundo vive hoje, né, um tema bem interessante, me parece, né? Sem dúvida. Bom, e a gente já vai começar falando sobre a questão do Oriente Médio, que há muitos anos está muito associada, né, professor? De um lado, a produção do petróleo e do outro, a extrema violência, a presença constante de guerras. Como é que pode se explicar esse fenômeno se perdurar por tantos anos? Isso nunca vai mudar? Olha, acho que uma das coisas importantes de se entender é que algumas coisas no mundo elas são gerais, não é? Petróleo é uma coisa geral. Petróleo é uma coisa que faz funcionar os automóveis nos Estados Unidos, no Brasil, no continente africano, na Ásia. Petróleo é uma coisa geral. Mas outras coisas são particulares. As culturas dos povos, não é? São coisas que acontecem de forma muito diferenciada e distribuída pelo planeta como um todo. Existe, eu acho que uma questão geográfica, geológica, que a gente precisa compreender um pouco, que a distribuição do petróleo no mundo não, de maneira nenhuma, foi feita pensando no que aconteceria com a indústria e com a presença desse padrão energético que é o padrão carbono, que é o padrão petróleo. Na verdade, isso tem a ver com formações geológicas, com as grandes bacias sedimentares, né, que foram formadas no mundo todo. E, bom, em cima desta situação, digamos, dessas grandes estruturas onde o petróleo está embaixo da terra, existem povos, não? Assim, que absolutamente não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. E que vão viver, então, situações muito diferenciadas dos projetos que estão colocados, por exemplo, para a população europeia ou para a população americana ou no caso, latino-americana, ou seja lá o que for. Essas populações são populações extremamente empobrecidas, né? Eles não vivem necessariamente a riqueza que o petróleo produz. Então, na verdade, a presença do petróleo ela produz assim, digamos, um conjunto muito reduzido de pessoas extremamente ricas, né? E uma pobreza generalizada, distribuída na forma de cidades, assim, cujo nível de estrutura urbana é muito mal resolvido. Uma parcela grande dessa população vai viver em aldeias, vive ainda relações culturais que estão muito associadas à vida da forma como ela era dominante em séculos passados. Então, daqui a pouco você vai ter este choque, não? Quer dizer, a presença de máquinas, a presença de tropas tentando garantir aquela riqueza, a presença de interesses do mundo todo e de pequenos, vamos dizer assim, de poucas famílias extremamente ricas e que dominam esse tipo de processo. Isto implica, então, numa disputa pelo poder extremamente forte e que, até o momento, não teve solução, né? Acho que
uma das coisas importantes e que de alguma maneira caracteriza o Oriente Médio, caracteriza uma parte considerável do sul da Ásia e uma parte importante do continente africano, é que a forma de organização da política, a presença dos estados, a presença dos países, ela está muito associada à forma como nós organizamos a nossa vida a partir do século XIX e XX. Mas a forma como as pessoas, as famílias, os clãs, as tribos se organizam está associada a tradições muito mais antigas. E essas coisas são conflitantes. Nesse sentido, então, esses grupos, essas tribos, essas identidades culturais vão disputar o controle sobre a terra, o controle sobre a riqueza, o controle sobre os minerais e o controle sobre o petróleo, não é? Por outro lado, os europeus também querem controlar. Os americanos nem se fale. Então, dificilmente teremos uma solução para isso. Pensando em termos de futuro, não é? Assim, se nós imaginarmos que o petróleo deixe de ser o padrão de fonte de energia, não é? Se nós imaginarmos isso, nós vamos imaginar, então, uma redefinição, inclusive, naqueles que têm o controle político sobre a área. O que significa que não necessariamente haverá paz. Não é? Assim, o que vem pela frente não é necessariamente a paz. Não é? O que vem pela frente são relações que precisam ser negociadas. Não é? A única maneira de se resolver ou de se tentar diminuir a tensão na região é negociar essas relações entre a política e a economia, essa mediação que tem que ser feita. Sem isso, não tem como. É aí que tem uma grande dificuldade de um progresso, de conseguir controlar e de dominar da melhor forma essa disputa de poder, disputa por melhores economias, por fontes energéticas. Aí a gente vê esses fatores todos se conectando de alguma forma, né, professor? Claro. Assim, como em todo mundo, né, de alguma maneira. Quer dizer, nós não podemos dizer que nós vivemos num mundo tranquilo, não é? Quer dizer, seja porque as questões raciais nos Estados Unidos, seja os problemas sociais no Brasil, na América Latina de uma maneira geral, as questões que estão envolvendo a África, principalmente a parte sul da África, o Oriente Médio, né? A migração, a ida das pessoas, né? A fuga dessas pessoas pelo Mediterrâneo, invadindo, digamos assim, aspas, não, invadindo a Itália, invadindo a Espanha essa luta pela vida. Essa luta pela vida, não é? Mas é uma luta pela vida que é construída sobre valores e condições culturais que são muito diferentes umas das outras. Elas têm bases, elas, digamos assim, têm origens, não é? Muito diferenciadas. Então, daqui a pouco você tem alguém que fugiu da sua aldeia e está no meio de uma cidade, como a cidade de Berlim, por exemplo. Então, daqui a pouco, essas coisas não são tão simples, nem para os alemães e nem para os exilados. Não é? Que não estão lá, muito provavelmente, porque querem, né? Muito provavelmente, na verdade, é uma ideia de fugir para poder viver, exatamente. E achar, né? Porque você atravessar o Mediterrâneo naqueles barcos, realmente você chegar do outro lado, você é um sobrevivente. Não é? Em condições extremamente precárias, em condições ali sem comida, sem segurança, levando o o que lhe resta, que é o mais precioso, que é a sua vida e a sua família, né? Às vezes, as crianças, né? Essas coisas todas. Então, isso efetivamente é algo, digamos assim, se a gente puder dar um nome, um adjetivo para isso, é a tragédia. Né? É a ideia da tragédia. Olhar o Oriente Médio hoje, olhar a questão palestina, olhar o problema de Israel, olhar o problema da Síria, o problema até dos Emirados, não é? Assim, a questão do Estado Islâmico, não é? Assim, e mesmo as questões que, de alguma maneira, em nome da fé muçulmana, tem grupos como o Boko Haram, por exemplo, não é? A Al-Qaeda. Então, cada uma desses grupos não representam um partido, eles representam, na verdade, a ideia de que uma certa cultura, uma certa identidade étnica, não é? Deve ter o controle sobre os outros. Então, isso é uma guerra, vamos dizer assim, que se acelera com a presença
dos interesses sobre o petróleo, mas ela é uma guerra que está colocada ali, não é? Está dada ali. O professor tocou aqui em pontos que com certeza a gente vai falar aqui ao longo dos próximos minutos dessa nossa conversa, para a gente poder abranger o maior número de assuntos variados possíveis, né? Okay. Como compreender melhor, professor Douglas, a questão da guerra da Síria com a Primavera Árabe? Ok, isso é uma questão de suma importância, né? O que nós observamos é que a ideia da Primavera Árabe ela fez muito mais parte de um discurso mediático do que um fato, não é? O que nós podemos entender é um pouco complicado para entendermos isso aqui no Brasil, né? Que é essa ideia de que você tem um determinado presidente, um determinado comandante, né? Alguém que tem o comando, o poder de Estado, mas esse alguém que tem o poder de Estado, que é o que representa, então, aquele país nas relações internacionais, dificilmente ele consegue ter essa representação interna. Por quê? Porque para os povos que vivem dentro desses países, esta figura, digamos assim, que tem o comando sobre o país, esta figura ela é representante de uma das tribos, representante de uma das etnias. Não de uma nação. Exatamente. Não se constitui, não existe uma relação direta, imediata, linear entre esses países e as suas nacionalidades. Okay? Muito facilmente você tem 10, 20, 30 línguas diferentes dentro de um único país, representando interesses absolutamente diferentes. Então, quando se fala em Primavera Árabe, quando se fala nesse processo que se chamou de democratização, o que, na verdade, nós estamos vendo são as diversas forças políticas com as suas diferentes identidades, não é? Disputando o mesmo poder. Então, muito rapidamente, isto virou um processo de extrema violência entre os governantes que caíram e os governantes que chegaram. Porque os governantes que chegaram, na verdade, estão representando não a totalidade, não é? Porque esta ideia é praticamente inviável dentro do formato, digamos assim, geográfico, dentro da geografia que constituiu esses países dentro do chamado Oriente Médio, não é? Bom, vocês estão acompanhando aqui com a gente a live com o professor Douglas Santos. Estamos falando hoje sobre geopolítica, Oriente Médio e seus desdobramentos. Você pode mandar as suas dúvidas, as suas observações e perguntas, assim como fez a professora Lara Carolina Chacon. O professor Douglas mandou o seguinte: como nós podemos caracterizar o Oriente Médio hoje, político, econômico, culturalmente, pós-Primavera dos Povos? Mudou algo? Obrigada, viu, Lara, pela sua participação aqui com a gente. O que nós temos percebido é uma espécie de, do ponto de vista da leitura ocidental, vamos imaginar assim, uma fragilização das relações políticas. A Primavera Árabe, ela acabou demonstrando que os antigos ditadores, digamos assim, já não tinham a capacidade de permanecer no poder, porque não tinham mais nenhuma legitimidade que desse unidade, né, a esta relação entre nação e Estado. Mas a queda desses ditadores não necessariamente constituiu o que nós, do chamado mundo ocidental, chamamos de democracia. Porque não é? A ideia de democracia é uma leitura que nós temos. Não, assim, não necessariamente os povos do mundo inteiro pensam a mesma coisa. Nós e nem aqui, vivem a mesma situação. E nem vivem a mesma situação. Então, o que é que mudou efetivamente? Com a fragilização da política, o chamado mundo ocidental, principalmente representado pela OTAN, não é? Pelas tropas americanas e europeias, vão ter mais justificativas, não é? Para tentar ter o controle militar da área. Acontece que com essas justificativas existem outros interesses, e entre esses interesses, um deles, fundamental nesse momento, é o da Rússia, não é? Então, neste momento, a disputa extremamente clara, evidente, não é? Dos interesses mundiais sobre a área, elas ficaram muito mais
públicas do que eram antes. Não? Então, o que é que muda? O que muda é que a fragilidade da vida, não é, dessas pessoas, dos habitantes desses países, se tornou, vamos dizer assim, acho que o ponto de inflexão de uma política humanitária. Quer dizer, o que nós precisamos nesse momento, de alguma maneira, é construir mecanismos de uma política humanitária, de países que recebam esses refugiados e de novas capacidades de negociação política. O que a presença do Bush, do Trump de um lado, nossa, voltei ao Bush, mas assim, mas a presença do Trump de um lado e a presença do Putin de outro cria um incômodo, não é? Do ponto de vista deste equilíbrio das populações do Oriente Médio. A Europa precisa resolver o dilema porque, de alguma maneira, eles têm uma responsabilidade muito grande também sobre este conjunto de conflitos, né? Da maneira como eles se já expressam. Então, emendando nessa questão, que o senhor já explicou para a gente, então, sobre a importância de Estados Unidos e de Rússia, como é que fica a questão da OTAN nesse conflito? Bom, o problema da OTAN é assim, como resolver o dilema... Como atuar. Como atuar, né? Porque assim, se você não resolver questões muito básicas de sobrevivência, de desenvolvimento, no sentido capitalista mesmo do termo, não é? Quer dizer, as pessoas terem acesso à comida, terem acesso à saúde pública, ou algo que o valha, terem acesso à escola e coisas desse gênero. A demanda sobre isso cria conflitos, não? Então, e isso não é uma discussão que está colocada para o presidente dos Estados Unidos ou para a Angela Merkel, ou seja lá para o Macron, seja lá quem for. Isso são questões que estão colocadas para a população e ela reage violentamente. Ela acaba se justificando no sentido de pegar um garoto, um jovem, encher ele de bomba e ele entrar dentro de um mercado porque aqueles são inimigos, porque são de outra facção religiosa, e vai lá e a pessoa se auto-explode, mata sei lá quantos, como aconteceu pelo menos 2 vezes na última semana, não é? Então, isto não é necessariamente o comando deste ou daquele, mas é toda uma cultura de violência que está colocada aí e que a presença das tropas da OTAN, elas, na verdade, só aumentam. O que eu costumo dizer aos meus alunos é fazer uma espécie de exercício de imaginação, que é assim, imaginem, agora virou uma coisa um pouco escandalosa, que é o papel da Volkswagen e como a Volkswagen colaborou com a ditadura militar no Brasil e que virou um filme, que inclusive está passando na Alemanha. Bom, virou um escândalo dos últimos 15 dias, mais um, não é? Mas, de qualquer maneira, vamos imaginar que os trabalhadores brasileiros façam uma greve, seja na Volkswagen, vamos imaginar. E que daqui a pouco nós acordamos de manhã e tem um monte de soldados alemães aqui dentro do Brasil. Como vamos reagir? Não é? Quer dizer, em que sentido esses povos... Qual é a sensação de você levantar e ter um monte de soldados americanos controlando a sua casa? De soldados franceses? Quer dizer, qual é a sensação que você tem? Que relação você tem com este mundo? Né? E que mundo é este que você pertence? Então, este conflito e o papel da OTAN nesse momento, necessariamente... digamos assim, dificilmente será um papel no sentido da paz. Porque ou os governos europeus e os próprios países que fazem parte da OTAN, como no caso os Estados Unidos, vão investir na capacidade de sobrevivência, né, desses povos e de gestão política, ou os conflitos vão permanecer, sem dúvida nenhuma. Né? Uma próxima pergunta, professor, da professora Bárbara Regina. Obrigada, Bárbara, pela sua pergunta. Quais os conceitos-chave da geografia são essenciais para entender o Oriente Médio? Acho que alguns conceitos são fundamentais. O primeiro deles envolve discutir justamente essa diferença entre a distribuição territorial das demandas que a sociedade capitalista tem e a distribuição territorial das matérias-primas, onde elas estão.
Então, nós precisamos de petróleo, ok, mas onde eles estão? E isto é um ponto. O outro ponto é, qual é o conjunto de interesses, de fato, dos povos que estão envolvidos dentro desse processo? E onde eles estão? Quem é que está na Arábia Saudita? Quem é que está no Kuwait? Quem está na Síria? Quem são esses povos? Que interesse tem, ou que interesses tem o governo da Rússia nesse momento? Que identidades são essas? Não é? E um terceiro elemento é justamente essa ideia de Estado. O Estado Nacional, no formato em que ele foi consolidado no século XIX, no século XX, que existe até hoje no século XXI, esse Estado ele representa um formato de divisão do território que não bate com as formas de gestão dos povos do mundo. Exemplo, onde os conflitos não aparecem dessa maneira, o caso do Brasil. Todas as nossas escolas, de alguma maneira, ensinam em língua portuguesa, mas nós temos mais de 220 línguas no Brasil. Isso só não aparece no formato de um conflito intenso porque as sociedades indígenas não têm capacidade política de levar isso avante, porque eles querem resistir também. Outro exemplo, o caso da Espanha nesse momento, não é? Quer dizer, o que vai acontecer com a Espanha? Não é? Com esses projetos de divisão e tudo mais. Em que medida os espanhóis de todo o território da Espanha se acham espanhóis? Isso é uma pergunta, não? Em que medida quem vive, digamos, na Síria se acha sírio ou acha que isso é uma identidade? Então, esses conceitos que envolvem então, a ideia de lugar, localização e identidade são os conceitos básicos que a gente pode entender então por onde que esses conflitos, não é, vão funcionar. E aí existe uma coisa na geografia que é mágica, que se chama escala. Uma coisa é olhar o mundo de longe, da Lua, ele parece muito bonito, e azul é uma. Outra coisa é você olhar que este azul, com todo esse funcionamento, existe as pessoas, nas suas aldeias, nas suas casas. Em cidades como São Paulo, 22 milhões de habitantes, mas existem os pequenos lugarejos distribuídos pelo mundo inteiro. Então, essa é uma questão fundamental. Recebemos uma outra pergunta, professor, da professora Eliane Cristina Moreira. Ela pede que a gente aborde a questão da Síria e do Estado Islâmico, que já estava aqui prevista na nossa pauta, e claro que a gente vai falar sobre isso. Eliane, obrigada pela sua participação. Então, já emendando um pouco para a gente falar sobre essa questão tão importante de questão da Síria e Estado Islâmico e Al-Qaeda, acho que a gente pode falar um pouco desses grupos, como pede Okay. a Eliane Cristina, para a gente falar sobre essa questão da Síria, Estado Islâmico, e aí a gente já pode emendar um pouquinho também, acho que em Boko Haram e Al-Qaeda. Uau. Acho que sim, acho que essas questões são fundamentais. Você pensar num grupo como o Estado Islâmico, do ponto de vista nosso, né, do ponto de vista da nossa cultura, do formato como nós entendemos a gestão da política, não é de um estranhamento profundo. Não é? O interessante, e acho que a gente precisa perguntar se essas pessoas todas são loucas mesmo, não? Porque a nossa imprensa, ou aquilo que a gente escuta, né, parece sempre que todo mundo que está envolvido com o Estado Islâmico é um bando de gente maluca. Né? Ou então as pessoas que são contra é que são os mocinhos, porque tem o bandido, tem o mocinho, tem esse, tem aquele. E se perguntar por que, afinal de contas, uma coisa dessa faz tanto sucesso entre aqueles povos. Não é? Aquilo que, de fato, nem faz parte da nossa cultura, não faz parte dos nossos valores, mas daqui a pouco a gente vê milhares de jovens, inclusive, saindo da Europa para ir lutar junto com o Estado Islâmico contra o quê? O que querem essas pessoas? Não é? E isso acho que é uma pergunta razoável de se fazer. Sem que a gente tenha de criminalizar esse ou aquele por presunção. Claro,
quando nós pegamos um indivíduo com uma faca na mão, em plena televisão, querendo cortar o pescoço de outro e depois apresentando essa cabeça, mas, assim, de alguma maneira, que sentido isso tem, não é? Afinal de contas, também somos uma sociedade. Acho que um dos nossos grandes heróis, né, como no caso do Tiradentes, além de ser enforcado, colocaram, dividiram o corpo dele em pedaços e foram levando... existe um certo teor sádico, né, no meio disso tudo, e que não é só do Estado Islâmico. Okay? O que nós precisamos pensar, portanto, é que se você está numa aldeia, digamos, e passa alguém, um grupo de outra etnia, outra cultura, e vai lá e mata seu filho, mata, sei lá, sua esposa, seu marido, sua avó, não sei. E depois vai embora. E deixa você na miséria, né? Porque você não tem mais quem trabalhe na agricultura, você não tem mais quem cuide dos animais, você não tem mais como fazer, como é que você vai fazer? E aí alguém vem e entrega uma arma na sua mão. Aí você volta, não? Porque você vai passar na aldeia do outro, né? E este jogo será o jogo que de alguma maneira vai justificar ideologicamente o como que esses comandantes da guerra, não é? Consomem e ganham milhões consumindo armas, consumindo a energia das pessoas, criando uma situação de violência que, na verdade, para esses aldeões, simplesmente isso não faz, a princípio, nenhum sentido, mas que fará sentido à medida em que for a vingança, for o momento da vingança. Quando você pega, por exemplo, no caso do Boko Haram, 120 meninas foram sequestradas de um colégio católico. Por quê? Porque o inimigo daquele islamismo é o cristianismo. Como é que eu posso dizer isso com a maior simplicidade? Olha, eu digo isso com a maior simplicidade por quê? Porque, de alguma maneira, ambos representam os dois lados de uma guerra. Não é? Então, entender isso não é diminuir e nem achar que tudo isso está muito certo, porque, na verdade, tudo isso está muito errado, não é? Mas entender isso é estabelecer, então, não uma leitura do mundo onde você tem bandidos de um lado e mocinhos de outro. É você entender que, na verdade, cada um desses grupos, desses povos, estão desesperadamente querendo sobreviver. E entendem o outro como inimigo. Eu quero dar um exemplo aqui muito nosso e que aconteceu aqui em São Paulo nesses últimos dias, que um pobre homem levando uma carroça, foi abordado pela polícia, levantou os braços e levou sei lá quantos tiros. Não é? Quem é o outro, não é? Assim, como é que nós reagimos frente à existência do outro? Então, quando nós pensamos nesse pequeno exemplo, né? Então, muito pequenininho, e a gente multiplica na escala do que acontece no Oriente Médio, talvez a gente entenda qual é a razão que passa pela cabeça dessas pessoas. Não é? Então, e o como que vai se resolver isso? Quer dizer, a solução é negociar. O problema é quem quer negociar. Professor Douglas, a gente recebeu 3 perguntas que eu vou conseguir juntar em 3 que são muito interessantes. Diga lá. A primeira é a seguinte, do Gessione, ele fala o seguinte: Oriente Médio, né, que é justamente o tema da nossa conversa de hoje, ele é uma região que atrai muitos estudos e notícias, muitas vezes associadas a situações de conflitos armados entre os seus países membros. Sim. Essas disputas, elas acontecem por quais motivos? E como é que eu poderia conversar com os meus alunos? Okay. Aí, junto com essa pergunta do Gessione, eu agradeço a participação, a gente recebeu a pergunta da Cibele e da Helena, que falam justamente sobre isso, de como tratar desses temas que são tão intensos, para atrair justamente a atenção dos alunos do ensino médio, usando o que acontece
no factual, né, no que a gente vê no jornal, que a gente vê na televisão, com o que a gente vai encontrar no livro didático, né? Justamente o que a Helena também pergunta para trabalhar esses temas, juntando fatos atuais com o que a gente tem ali nos livros didáticos. Ok. Olha, por que afinal de contas precisamos ensinar isso, né? Afinal, creio que uma das questões importantes desse processo, isto é, de um tema como esse estar no ensino médio, é que nós precisamos fazer com que a escola seja o lugar fundamental da reflexão contra qualquer tipo de razão maniqueísta. Quando você chega aos seus 16 anos, 17 anos, existe uma certa tendência cultural, nossa, não é? De que determinadas coisas são extremamente boas e outras coisas são extremamente más, demoníacas quase. Não é? Existem pessoas que você ama e outras pessoas que você odeia profundamente. De alguma maneira, viver a vida dos 16 anos não é simples. Não é? O que nós não podemos é trazer para dentro da sala de aula um mundo que está dividido em preto e branco, não é? Assim, em bons e maus, em mocinhos e bandidos, como se tudo isso fosse uma coisa só. Então, ensinar esse tipo de coisa está diretamente relacionado a trazer o jovem para uma discussão carregada de mediações. Isto é, onde eu posso refletir que determinadas coisas, elas têm muitos lados, têm muitos tons de cinza, têm muitas cores. E isto, então, é fundamental. Por isso, um tema como o Oriente Médio, como a geopolítica, é um tema fundamental para se discutir no ensino médio. Acho que essa é uma questão importante. E nesse sentido, então, vem a outra pergunta que é dirigida no seguinte, na seguinte questão. Mas por que, então, tanto conflito nessa área? Não é? Ora, porque se juntam duas coisas. Os interesses de um certo tipo de sociedade, que é a sociedade europeia, americana, chamada sociedade ocidental, de uma maneira geral, seja isso o que seja, em confronto com os interesses de povos que absolutamente não tem nada a ver com isso. Então, nesse sentido, eu diria que vamos imaginar o seguinte: que interesses tem a Rússia com o Oriente Médio? Ora, o controle sobre a produção do petróleo e a distribuição de gás. Okay? É um controle político fundamental. Agora, as populações muçulmanas no Oriente Médio são russas? Não. Eis o ponto do conflito. Não é? Quer dizer, em que medida, se os russos deixarem de comprar, se inicia um processo de miserabilidade. Mas para eles terem o controle, se inicia um processo de conflito. Então, essas duas coisas são dois lados, não é? De um mesmo problema. E entender esse tipo de coisa é entender um mundo carregado de mediações. Eles, assim, não são os soldados americanos, quando a gente imagina, por exemplo, a questão da invasão do Iraque. Ora, os Estados Unidos invadiu o Iraque com a justificativa de que ali haviam armas químicas, que não foram encontradas nunca. Então, por que invadiram? Porque isso faz parte do controle político sobre esses territórios. Não é? E ter o controle político sobre esses territórios é ter o controle, de um lado, sobre o mercado de armas e, de outro lado, o controle sobre a produção de petróleo. Mas e aí como é que faz o professor com esse desafio de atrair a atenção do aluno e conseguir juntar o que a gente encontra no livro didático com a atualidade e conseguir juntar tudo isso para entender? Assim, vou responder essa pergunta tentar como professor, não é? Né? Que Porque assim, é difícil. Né? Mas acho que a grande questão é que os alunos possam, de alguma maneira, se reconhecer nesse processo. E, portanto, entender que onde eles vivem, independentemente da renda, independentemente do lugar, da cidade, ela se compõe também de preconceitos, ela também se compõe de conflitos. E que o entendimento da vida dele implica no entendimento dos conflitos dos outros. Não é? Quer dizer, então, é necessário que o aluno saiba o que é um bullying, ele saiba quais são os problemas relacionados às questões de gênero, não é? O problema da exclusão do outro
como que você se sente? Não é? Existem fronteiras dentro de uma sala de aula? Existem orientes médios dentro de uma sala de aula? Muitos, todas elas têm. Existe a turma do fundo, a turma da frente, a turma X, a turma Y. Existe aqueles que não gostam de pessoas que são mais magras, mais gordas, mais altas, mais escuras, mais claras, mais... Bom, em suma, o outro é o diferente. E nesse contexto, não é, da discussão é que essa discussão sobre o Oriente Médio faz sentido. Porque é o caráter planetário do conflito daquilo que acontece conosco também, individualmente, como pessoas. Não é? Assim, esta é uma relação riquíssima que está colocada, acho que para todos nós, de alguma maneira. Para a gente poder responder mais perguntas, professor, rapidamente a Letícia quer saber quais são os pontos de destaque da obra Geografia das Redes. Bom, acho que a coleção como um todo ela está dividida em 3 partes, não? Assim, uma parte muito dirigida à discussão do movimento do que nós chamamos classicamente de natureza, mas esse movimento da chamada natureza está associado diretamente aos interesses da humanidade, em que medida as questões geológicas, as questões climáticas, as questões biogeográficas estão associadas à distribuição da população e à vida das pessoas, não é? E paulatinamente essa discussão ela vai saindo deste movimento para o movimento da construção do Estado, para o movimento da política e para o movimento da construção do conhecimento no final. Nesse contexto, um outro parte ela vai sobressair, que é o quê? Que é o desenvolvimento da discussão sobre a história da cartografia, onde, então, os mapas vão aparecendo como leituras de cada época, de cada povo, de cada situação, leituras possíveis. Não é? Uma coisa que nós vamos discutir, inclusive, daqui a, acho que 2 semanas, não é? E justamente pensando nessa ideia do mapa como uma leitura de mundo, como uma representação do mundo absolutamente fundamental. E acho que a terceira questão que valeria a pena ser realçada é justamente a ideia de que o texto, a estrutura do texto, ela está estreitamente associada às formas, aos mapas, às imagens. Então, não existe nenhuma imagem que não tenha um texto sobre ela e não existe nenhum texto que de alguma forma não justifique aquilo que do ponto de vista da geografia nós chamamos de paisagem, não? Quer dizer, que é o elemento fundante da observação, do desenvolvimento da capacidade de observar o mundo. Acho que esses exercícios, né, são os exercícios que dão uma amarração para a obra como um todo. O professor Manuel Leal de Oliveira, obrigada, Manuel, pela sua participação, pediu para você comentar um pouco sobre as relações políticas e econômicas entre o Brasil e os países do Oriente Médio. Olha, acho que nós precisamos fazer 3 movimentos diferentes para pensar isso. Acho que um movimento, ele mais ou menos termina nos anos 90, não é? Onde a relação do Brasil com o Oriente Médio era basicamente nula. Não é? Assim, algum comércio, mas o Brasil um país voltado, né, para uma relação mais com os Estados Unidos e com a Europa. Nós nos constituímos, como muitos gostam de dizer, inclusive, de costas para a própria América Latina, né? Nós temos uma relação ainda muito pequena com os países latino-americanos e muito pequena com o continente africano. Não é? Desconhecemos, a maioria dos brasileiros desconhece o que acontece na África e como a riqueza que é aquilo tudo do ponto de vista, de todos os pontos de vista. E desconhecemos o mundo asiático. Nós temos uma relação cultural, compramos mercadorias, vivemos, organizamos a nossa vida com outro foco. E até os anos 90, aproximadamente, o Oriente Médio, bom, aparecia para nós como o lugar da produção do petróleo, não muito mais do que isso. Além da presença de Israel, né? E assim. Durante o governo Fernando Henrique e depois o governo Lula, há uma mudança nesse sentido. Paulatinamente, principalmente na época Lula, há uma intensificação das relações multilaterais,
Depois, o surgimento dos BRICS cria uma estrutura política para essas relações multilaterais. Então, aí as relações do Brasil elas começam a ficar um pouco mais dissolvidas, não é? E nesse momento o que a gente percebe é uma espécie de retração, né? Existe um movimento já de um outro tipo de relação multilateral, assim, um certo enfraquecimento, inclusive, das relações do Mercosul e das relações multilaterais envolvendo os BRICS e tal. E essas relações, à medida em que elas enfraquecem, também se enfraquece a relação do Brasil com o Oriente Médio. Nós somos um dos países mais receptivos do ponto de vista, né, dos processos migratórios, dos pedidos de asilo e tal. Então, muitas pessoas, claro que nem se compara com o que acontece com a Europa e muito menos se compara com o que acontece no interior do Oriente Médio, porque, na verdade, a grande fuga ainda está dentro do próprio Oriente Médio. Então, nós temos recebido um conjunto bastante importante de pessoas, não é, que vêm pedir abrigo no Brasil, né, tentando fugir da guerra e tentando sobreviver. Essas coisas, estão aí. Não é? Bom, a gente está chegando ao final da nossa transmissão. Algumas perguntas ainda ficaram pendentes, mas o professor vai recebê-las e vai poder comentar ali na página da Editora do Brasil para vocês que enviaram e que participaram ativamente aqui conosco. Foi muito interessante, né, professor? Muitas perguntas. Queria saber se o senhor quer fazer alguma conclusão aí, final desse nosso bate-papo. Pessoal, é o seguinte, acho que tem duas coisas que eu gostaria de encerrar por aí. Acho que uma delas é o tema, né, propriamente dito, né, o cuidado que a gente deve ter com o tema. Porque há uma certa tendência a manifestarmos um conjunto de preconceitos, a estabelecermos uma relação onde os cristãos são mocinhos e os muçulmanos são todos eles prontos para explodir o mundo, essas coisas. Bom, então acho que essa é uma coisa importante do tema, não é? Assim, pensar a diversidade da geografia do mundo é uma questão importante do tema e acho que isso de alguma maneira fecha o ciclo. Acho que uma outra coisa é convidar a todos, não? Porque assim, na próxima semana nós estaremos aqui uma outra conversa dessa, pensando um outro tema bastante complicado, que é o problema do aquecimento global. Se isso de fato existe ou não, e que sentido tem isso do ponto de vista da geografia do mundo, não é? E aí, bom, encerro aqui convidando a todos, né, para que a gente se encontre novamente daqui a uma semana e pouquinho, que é a quinta-feira da semana que vem, e vamos continuar essa conversa em cima dessa ideia de que o mundo se organiza no formato de uma rede, né? Acho que essa é a ideia central de todos nós aqui. Professor Douglas Santos, muito obrigada, então. Eu que agradeço pela presença, muito a oportunidade. por todas as explicações, compartilhamento de ideias também. Estávamos aqui falando sobre geopolítica, Oriente Médio e seus desdobramentos, então a nossa transmissão ao vivo está chegando ao fim. Caso você queira rever algum momento, o vídeo vai ficar disponível na página da Editora do Brasil. Curta a página, fica ligado nas novidades que a Editora do Brasil está preparando para vocês. E claro, não percam amanhã, a partir das 17 horas também, nós vamos ter uma discussão sobre a crise política e o futuro da democracia, com o especialista em sociologia, Paulo Crispim. Eu espero você então às 17 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Até amanhã.